Fala pessoal, aqui, assim como no vídeo passado, a gente estava conversando sobre equações exponenciais. Só que no vídeo passado eu tinha te falado das equações exponenciais simples, que são aquelas que você resolve deixando a base do lado direito e a base do lado esquerdo com o mesmo valor, com o mesmo número. E daí você cancela as bases, tá? Cancelando as bases, você iguala os expoentes e encontra o valor da tua incógnita, que tem que estar no expoente, né? Afinal, estamos tratando de uma equação exponencial. Fechou? Tá. Hoje nós vamos ver esse tipo de equação aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais difícil, tá? Ela tem uma coisinha extra nela ali, tá? Eu peguei um exercício que não é tão complicado, mas serve como exemplo para a gente primeiro começar, para você entender a lógica do que é um artifício, tá? Gente, se vocês buscarem aí no dicionário o que é artifício, acho que é até difícil definir isso, visto que eu sou da área de exatas, né? Mas artifício é algo que você usa a teu favor, algo que você usa para te beneficiar, tá? Então é uma coisa que nós vamos colocar dentro da nossa conta, que vai facilitar ela para nós, tá? É basicamente isso que é fazer uma conta com artifício. Não é a única matéria da matemática que usa artifícios. A gente tem vários segmentos aí, vocês vão ver no terceirão, várias vezes que o professor vai olhar para vocês e falar assim, olha, agora eu vou usar um artifício aqui para a gente terminar a conta de maneira mais rápida, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, gente, é vocês procurarem ver o porquê que essa equação não é simples, tá? O porquê que ela não seria simples. E ela não é simples, eu acho que eu tinha dito isso no finalzinho do vídeo passado, geralmente quando tem uma soma. Geralmente quando tem uma soma entre duas coisas, uma subtração entre duas coisas, ou quando você olhar para o lado esquerdo e para o lado direito e perceber que, por exemplo, o 80, gente, você não tem como colocar ele em base 2. Você fala, mas Titi, não tem como, 80 não é par? Sim, gente, 80 é par, mas olha isso aqui, ó. Quando você for dividir o 80, quando você for fatorar o 80, você consegue dividir por 2, que dá 40, por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5. Nesse momento, você não tem outra alternativa a não ser dividir por 5. Então, você não consegue escrever o número 80 em base 2. O que é escrever em base 2? Base 2 é ter apenas o número 2 aqui. Pegue todos os outros exemplos da aula passada. A gente sempre conseguia escrever os números apenas com um fator, com um tipo de número primo. Eu acho que eu fiz exemplo com 2, fiz exemplo com 3, fiz exemplo com 5, tá? Agora, números assim a gente chama eles de números compostos, tá? Quando tem mais de um fator. Aqui tem o fator 2 e o fator 5. Então, esse também é um dos indicativos de que isso aqui não é uma equação exponencial simples. Isso é um indicativo de que nós vamos ter que usar o artifício. Beleza? Tá. E a outra coisa que eu precisava lembrar com vocês antes de a gente começar é essa questão aqui, ó. Existe uma regra dentro de potenciação que diz que quando tem uma base elevada a uma soma dos expoentes, a gente pode fazer o seguinte, quebrar essa base em duas novas bases que vão se multiplicar. O expoente n vem para essa daqui e o expoente n vem para essa daqui. Legal? Essa mesma regra funciona para subtração. Se tivesse uma subtração aqui, aí funciona analogamente, que a gente chama. O que é análogo?
Se na soma ele se transforma numa multiplicação, na subtração ele se transforma numa divisão. E já aproveitando, vou fazer uma outra que vai acabar aparecendo no próximo exercício aí, que é essa daqui, ó. Que toda vez que você tem uma multiplicação nos expoentes, multiplicação no expoente, isso quer dizer que antes eles estavam desta maneira aqui, ó. Esse estava dentro de um parênteses, tem que estar dentro de um parênteses, estava dentro do parênteses e o outro expoente estava lá fora, tá? É possível que você esteja olhando para essas regras aí e esteja se perguntando assim, mas não foi assim que eu vi elas. Parece que eu vi elas de forma contrária, parece que eu vi que toda vez que existe uma multiplicação de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Numa divisão de potências com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E quando eu tenho esse aqui que a gente chama de potência, repete-se a base e multiplica os expoentes. Sim, não vou mentir para você. Você viu elas contrário, de forma contrária. Só que agora eu quero te jogar uma lógica, pessoal. Pensa um pouco comigo. Não tem um sinal de igual aqui? Então isso quer dizer que se você lê a regra da esquerda para a direita, é a mesma coisa que ler a regra da direita para a esquerda. Porque ela é igual. É igual. Beleza? Não tem o que mudar. Fechou? Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele é treinado, e eu falo isso muito em sala, principalmente na segunda série, quando vocês forem ver uma matéria de logaritmo, né? Porque o logaritmo também compartilha de algumas propriedades parecidas com essas aqui. Às vezes o cérebro de você está condicionado a ler a regra apenas da esquerda para a direita. E você esquece que muitas vezes a saída é da direita para a esquerda. Porque se tem um igual, tanto faz a ordem que você siga, que você segue elas. Fechou? Então, lembrando disso aqui, você já vai conseguir começar esse exercício. Tá bom? Então, vamos lá. Para você que está acompanhando, deixa essas regras anotadinhas para você. E aqui? O que nós vamos fazer agora com esse exercício? Então você identificou que nós temos aqui uma soma, então já não é uma simples. O 80 já não dá para colocar numa base só, né? Agora está na hora de você identificar que tem algo que se repete aí. Esse algo que se repete é justamente o que se tornará o seu artifício, tá? Vocês conseguem perceber que aqui, apesar desse 2 estar me atrapalhando aqui, o do expoente, tá? Existe um 2 elevado a x. E vocês percebem que apesar de... esse aqui não tem nada. Aqui também tem 2 elevado a x. Então é isso que se tornará o nosso artifício. A gente vai chamar este 2 elevado a x de algo para a gente poder dar continuidade a essa conta. Tranquilo? Então toda essa introdução foi só para a gente resolver um exercício desse. Aí no próximo videozinho já vou aproveitar e resolver um desse e um outro aqui do lado. Tranquilo?